Gente, antes da gente entrar no assunto programado para hoje, eu estava querendo propor para vocês para a gente sempre reservar uma parte inicial da nossa conversa para compartilhamento de novidades, aprendizados, experiências, coisas que vão acontecendo e que vão agregando. E eu tenho umas 2 ou 3 aqui que eu queria atualizar com vocês. A primeira delas, porque assim, tem coisa que parece que é muito óbvio e pode ser óbvio mesmo, mas é óbvio depois que a gente sabe, né? Enquanto a gente não sabe, não tem nada de óbvio, né? E uma delas que para mim foi muito bacana esses dias numa conversa com o Mauro foi o seguinte: eu estava perguntando para o Mauro, falando com ele, ô Mauro, minha cultura aqui dos Black Worms, a cultura ainda não estou conseguindo ainda fornecer para os peixes e tudo mais. E aí, essa aqui, ó, eu fiz alguns vídeos dos Black Worms aqui em casa, e aí o Mauro me falou a coisa mais óbvia do mundo, mas que eu ainda não estava sacando. O Mauro virou para mim e falou o seguinte: ô Mário, olha quantas vezes que essa biomassa vai ter que se multiplicar, porque assim, eu tinha trazido um start que eu tinha colocado em 2 caixas. Hoje eu estou com 11 caixas povoadas. Então, ou seja, e isso deve ter o quê? Tem uns 3 meses que esses bichos estão aqui em casa. Então, em 3 meses, essa biomassa, vamos dizer que, a grosso modo, eu tô colocando nas caixas a mesma coisa que eu trouxe. Então, assim, mas isso já multiplicou 5, 6 vezes o volume de bicho. E aí, a hora que a gente olha assim, olhando só para o bicho, você acha assim, tem pouco. Mas a hora que você faz a conta que multiplicou por 5, por 6 e tal, isso é muita coisa para pouco tempo. E aí o Mauro pegou e me falou o seguinte: pois é, Mário, vai ter que ser igual lá nas enquitreias. E assim, isso é óbvio, mas eu não tinha sacado. E aí o Mauro pegou e me falou: pois é, ó, tem que esperar o negócio bombar, tem que encher de bicho mesmo, para depois a gente começar a fornecer para os peixes. E aí tem um outro vídeo aqui. Então, assim, isso para mim, isso que eu estou falando, que assim, é óbvio isso que ele falou, mas eu não tinha sacado que eu estava meio acelerado com o negócio e estava numa expectativa que não ia se concretizar. Esse aqui eu queria mostrar para vocês, porque isso aqui são as minhas observações olhando para os Black Worms, e aí eu mandei esse vídeo aqui para o Mauro um dia desses, agora durante a semana, porque eu estava perguntando para ele o seguinte: esses pequenininhos aqui, ó, são filhotes de Black Worms ou é Tubifex? E aí, por isso que eu achei legal trazer isso aqui, compartilhar com todo mundo, porque ele pegou e me falou o seguinte aqui, ó: esses que estão dançando o tempo inteiro é Tubifex. Quando está dançando o tempo inteiro ali daquele jeito, é Tubifex. Os Black Worms, como ele multiplica por divisão, a tendência, a não ser que tenha fragmentado no lugar mais estreito do corpo, é eles serem curtos, mas grossinhos. Então, esses fininhos aqui, ó, sacudindo o tempo inteiro, é Tubifex no meio da cultura. Deixa eu fazer um acréscimo aí, Mário, porque se nós imaginarmos que os Black Worms estivessem reproduzindo sexualmente, né, certamente os filhotinhos seriam fininhos e iriam engrossando. Como em cativeiro eles só reproduzem por fragmentação, o fragmento já tem um diâmetro maior, então ele começa a crescer, mas dentro daquele diâmetro, correto? Porque em cativeiro eles não reproduzem por uma reprodução sexuada, né? É só por fragmentação. Pelo menos é isso que eu já vi na literatura. Então, aí no caso, é esse contexto mesmo. Os fininhos ali, como diz, balançando, rebolando, rebolando, é Tubifex o tempo todo. E aí eu mandei aqueles vídeos para o Mauro e ele me mandou esse aqui, ó. Aqui, o que ele está mostrando? Olha só. Primeiro, vejam
a densidade de black worms que está aqui, ó, muito diferente da minha cultura aqui, que eu andei fazendo um vale nela para poder repicar nas outras bandejas. E a outra coisa que o Mauro mandou esse vídeo é porque essas áreas marrons, mais parecendo veludo, assim, ó, é o Dero, é o Microfex. Essa cultura aí está contaminada pelos microfex, pelos dero. Então, tem os black worms aí e essas manchinhas, parece meio estufadinhas, parece um veludinho. São, tá, trocentos dero nessa brincadeira aí. Por isso que eu estava pensando e sempre a gente dá uma compartilhada nessas coisas que a gente vai aprendendo e que a gente vai vendo durante esse bate-papo, porque é a hora que a gente vai registrando algumas dessas coisas que são aprendizados que vão acumulando, né? O Sérgio esteve aqui em casa agora de tarde, eu estava mostrando para ele ali os filhotes que eu consegui alimentar com alimento vivo mesmo, forçando ingestão, o crescimento é outro. Agora, os filhotes que eu soltei precocemente num aquapiso grande e que estão comendo só ração, ficaram pequenininhos. Bom, mas eu tenho uma novidade também. Ó. Oi? Falou de novidade, eu também tenho uma. Então, que coisa boa. Quando eu entro na estufa, estou olhando, isso já era o quê? Por volta de umas 10, 10 e pouca, né? Olhando no tanque lá dos tossaquins, né? A turma nova, que ainda é tudo tossai, peixe perseguindo, pô. Eu falei, mas que merda é essa? E aqui está um frio do cão. Falei, vamos fazer pelo menos um teste, né? Peguei a peixinha, separei, cara, saindo ovo, mas à vontade. Tive a primeira desova já. Ué, que Que beleza. legal. Ela com 3 machos diferentes. Tudo graças a mim, né? Graças a mim. Se eu não tivesse ido, você não tinha ido lá. Ué. Pois é, ué. Eu não teria ido lá olhar, tá vendo? Ué, tem que compartilhar, pô. Cada um tem a sua participação na criação, né? Aí teve a primeira desova. Ainda não conferi se fertilizou. Vou ver hoje à noite, mais tarde. Aqui eu vou com a lanterna. Se os ovinhos estiverem translúcidos, sinal que fertilizou. Mas tá frio. Mas tem uma curiosidade. Tem uma determinada rua aqui que tem, indo mais para o centro lá de Cachoeiro do Campo, que tem um ipê amarelo enorme. E eu sempre fico observando os ipês amarelos. Quando o ipê amarelo começa a amarelar, a florir, né, é sinal que os meus peixes começam a desovar, que eles são meu indicador. E essa semana, ao passar lá, eu olhei e falei, Edna, dá uma olhada, está amarelando tudo. Aí eu já comecei a ficar atento com os peixes. E aí, primeira desova. Parabéns. Bom por demais. Notícia boa. Tá mais uma etapa na seleção dos poça. Mas alguém tem novidades, aprendizados, notícias, casamento, batizado? Aprendizado é o seguinte, que depois daquela tragédia que eu tive o ano passado, né, que foi final do ano, acho que foi, se não me engano, que eu perdi uma parte lá, uma quantidade de muita água verde e muita planta, né, na verdade, e tive uma queda de oxigênio lá que deu problema, eu separei o sistema todo e fiquei com as caixas isoladas, uma da outra, né, individuais, e pus um sistema de aeração só, né, com filtro esponja, maiorzinho, né, filtro maior. E, assim, tudo bem que ainda faz mais ou menos uns 6 meses isso, eu estou ainda em experimento, mas, olha, me deu uma tranquilidade esse negócio, que é uma coisa impressionante, né? A aeração, com a quebra, né, da lâmina d'água ali, né? Mudou completamente, inclusive os peixes, a biota dentro da caixa, sabe? Eu estou fazendo trocas parciais, assim, a cada 2 semanas eu tiro lá uns 20%, 30% do volume, né, da caixa, das caixas, né, de 500 litros.
e tá uma paz, sabe? Tomara que continue assim. Não tive mais perda alguma, né, ao longo desse período, num sistema muito simples, né? Lembro muito do Mauro falando, né? Quanto mais simples, melhor, né? É lógico que acumula um pouco de excremento, etc., no fundo, né? Então eu sifono e faço a troca, né, parcial, mas assim, a cada 2 semanas, sem muita neura também. Se não der na segunda semana, faço na terceira. E a coisa tomou um rumo assim, está indo, vamos dizer assim, em cruzeiro agora, sabe? Sem intervenções alguma, sabe? E sem filtro. Só tô fazendo as trocas, sifonando e mantendo o sistema assim, funcionando adequadamente. Eles aproveitam muito as algas ali, né? Que colam, inclusive, na superfície, né, interna da caixa, como está no sol, apesar de ter um sombrite, mesmo assim ainda aparecem as algas, né? A água não tão verde, né? Uma água mais clara, e me deu uma certa tranquilidade, sabe? Assim, pelo menos nesse momento, até esse momento, né? Enfim, tá indo dessa forma, né? Relativamente bem, né? Vamos ver. Só para trazer o feedback das modificações que, na verdade, foi uma simplificação, né? Porque eu tinha tambor de 200 litros, né? Fazendo filtragem, etc, etc. E quando deu pane em tudo, sabe? Uhum. Foi completo, as 3 caixas, mais o tal do SAMP, mais o local onde estava a bomba, tudo aquilo foi afetado na época pela queda de oxigênio. E agora, oxigênio. Na verdade, assim, a receita é oxigenar o máximo que puder, sem movimentar muito, naturalmente, a base, né? Porque eles não gostam de tanto movimento, né? Mas eu acho que o remédio geral, assim, né? Mudou a minha criação, sabe? Apesar de pequena, ela mudou completamente com esse sistema simples, né? Extremamente simples. Mas você tá ligado que estamos no inverno, né? Sim, Então, sim. a água está clara e as coisas estão É, menos explosivas porque a isso. temperatura ajuda, né? Mas é bom demais, Eu né? comecei. Que eu comecei em mais ou menos, acho que foi. O problema que eu tive acho que foi em novembro, eu comecei em dezembro com isso, né? Então eu peguei uma parte do verão ali, né? Que eu fiquei preocupado também, né? Porque com a água mais quente, né? Tudo explode ali, né? É, Mas passou relativamente bem. O que aconteceu é que eu aumentei naquele período, em fevereiro, por exemplo, eu fiz trocas assim, a cada semana, semana e meia, eu fazia uma troca, né? Lógico que aumenta o consumo d'água, né? Mas, enfim. mas os peixes Mas está agradecem. indo. É. Agora tem que ficar esperto, de fato, né? Nessa virada aqui da primavera, né? Na hora que entrar setembro, outubro, para ver como é que a coisa vai evoluir, né? Mas tô de olho, né? Mas a coisa tá, pelo menos nesse momento, tá indo bem. Vamos ver. Eu tirei uma desova agora aqui também, domingo. Desovaram e eclodiram no meio da semana. E os bichos é aquilo que o Mário vem falando, assim, eles a cada 2 dias eles já vão quase que dobrando de tamanho, assim, né? Só o problema é aquecer a água para poder eclodir a artêmia, né? Com esse frio nosso aqui. Então, eu queria ter 2 coisas assim, perguntar para a professora, como é que fica a eclosão, né? De tipo essa desova de hoje, assim, né? Que ainda aí é frio também, quase como aqui, né? E como é que você, claro, você tem toda essa diversidade de alimento vivo, enfim, né? Mas como é que fica o desenvolvimento dessas larvas? Assim? Bom, no meu contexto, o que nós temos aqui? Ao longo do dia, a temperatura está chegando em torno de 22, 23 graus. O problema é a madrugada, que aí despenca. Hoje, por exemplo, a mínima aqui, segundo o que eu acompanho, né, que é publicado, que sai no celular, foram 9 graus. Mas isso no ambiente externo. Os peixes, esse televisor está dentro da estufa, né? Então, ao longo do dia,
a água da bacia vai aquecendo, aquecendo lentamente, óbvio, né, em função do ar dentro da estufa ser aquecido. E, ao longo da noite, vai caindo lentamente, porque a água ela retém bastante calor, felizmente, né? O que acontece é que, dependendo dessa oscilação de temperatura, o processo de desenvolvimento embrionário pode ser um pouco mais alongado. Quando está no período com a temperatura mais alta, às vezes com 3 dias já tem eclosão das larvinhas. Quando está num período mais frio, às vezes leva 5, 6, às vezes 7 dias. O grande problema é se a temperatura ficar muito baixa no período, se tiver queda de temperatura, aí o desenvolvimento embrionário fica retardado e, geralmente, após a eclosão, as larvinhas, como levou muito tempo para eclodir, parece que elas consumiram toda a energia do saco vitelino, elas não têm energia para nadar depois, e aí não vai para frente. Então, eu vou ter, como diz, aguardar para ver qual vai ser o resultado dessa desova de hoje. Primeiro, se fertilizou, né? Segundo, se vai evoluir para a eclosão. Principalmente no caso, porque são peixes jovens, os ovos são pequenos, comparado com peixes já missai, né? Então, paciência. Vamos aguardar para ver. Eu ia comentar com o Ederson é o seguinte, para eclodir artêmias, com o tempo frio assim, mas assim, gasta energia elétrica, né? Põe um termostato dentro de uma caixa de isopor e põe as artêmias em banho-maria dentro desse ambiente, que aí você consegue ter eclosão normal. Não, estou fazendo isso, o problema é a conta, né? O problema é a conta de luz. Mas eu vou levar aí uns 15 dias, porque é uma desova bem interessante aqui, né? E depois aí vou ver se eu parto para a Daphne, né? Até eles conseguirem pegar, enfim. Bom, antes da gente entrar ali direto, mas já introduzindo a questão daí da gente voltando ao tema aí, eu queria contar para vocês isso aqui, ó. Nós já marcamos aí quando vai ser a segunda etapa da exposição do ano aqui, ó. Então, concurso brasileiro de Kings, o pessoal da arte lá fez um campeonato, aí eu falei com eles, gente, acho que campeonato tá meio forte, porque nós ainda não temos assim uma expertise e um histórico para poder chamar de campeonato, não, mas um concurso. Então, primeiro eu queria compartilhar com vocês que já começou um pouco aí da organização dessa exposição. Acho que a gente vai ter aí uma participação muito grande, porque a turma dos Acarás Discos, o negócio cresceu para caramba e os caras estão fazendo um movimento muito grande de acará disco e a gente vai dar uma ampliada nos aquários para a mostra e os de Kingios a gente vai ficar com o que eu estou planejando até esse momento são 40 aquários para Kingios, sendo que vão ficar uns 12 aquários de dimensão um pouquinho menor, de backup lá se precisar. E vão ficar 40 aquários lá para os discos também, porque são aquários de 80 litros. E foi legal ter conversado um pouco sobre isso com o Fuji, que eu perguntei para ele quais eram as dimensões dos aquários de julgamento no Japão, e ele falou de 80 a 100 litros. Então, assim, a gente está dentro da faixa. E a outra coisa, outra notícia bacana também é que com essa visita que eu fiz lá no Fuji, o Fuji já falou que não, vou me organizar aqui, vou levar mais uns 2 ou 3 amigos e a gente vai para a exposição também. E eu achei interessante que o dia que eu estive lá no Fuji, o Fuji falou, poxa, 2 amigos meus daqui, criadores de disco, tiveram lá na exposição e adoraram e tal. Então, acho que isso aí também deu uma animada nele para poder deslocar e participar, porque é o tal negócio, né? Eu sei que é difícil o deslocamento e tudo mais, mas a gente está vendo aqui no nosso próprio treinamento, né, que olhar para peixe só no vídeo é limitado, né?
Aproveitando sua fala aí, Mário, também vai ter a exposição lá em São Paulo, também dia 7, né? De agosto, lá também, lá do pessoal de São Paulo. E vai ser mais exposição mesmo, segundo o que ela falou, vai ser exposição e a presença do Sakai, o Sakai vai estar lá também, expondo os peixes. Vai ter venda de peixe também, vai ter peixe para compra e tudo, mas vai ser mais uma exposição do que propriamente essa proposta nossa aí de fazer um mini campeonato, né? O primeiro aí, talvez. Estava pensando no seguinte, ver o que vocês acham, se vocês acham uma proposta interessante. Pensei da gente fazer um mix entre os dois extremos que a gente fez na semana passada. Porque se a gente fizer só os julgamentos sem troca de ideia nenhuma, a gente desenvolve poucos olhares. Mas se a gente abrir um debate para cada peixe, não sei se vocês lembram aí, mas na nossa última reunião, nós, de 6 até 7, nós julgamos um peixe e discutimos sobre um peixe. Então, o que a gente pensou em fazer? A gente estava imaginando a gente julgar, a cada peixe que a gente julgar, de uma forma bem sucinta, eu posso até abrir aqui as pontuações aqui, e a gente pedir assim, para quem deu a maior nota ou quem queira fazer uma observação sobre um defeito ou uma qualidade muito evidente que levou a julgar com a nota muito baixa ou muito alta, falar rapidamente para a gente poder ter tempo de desenvolver os olhares, mas sem a gente gastar muito tempo num debate em cima de cada peixe, porque mais importante que a gente debater e esmiuçar um peixe é a gente ver mais peixes, a gente vai ganhar mais tração, vai ser à medida que a gente olhar mais peixes. Só para reforçar, assim, para assistir o vídeo, características especiais são coisas que... Características especiais, o que a gente evidenciou naquela conversa toda, acho que a gente não teve mais nenhuma além do Wayne, não, sabe? Porque a gente tem nadadeiras, as características corporais. Então, assim, o que a gente viu que era uma característica especial era o Wayne. Tá. Outra coisa que a gente fez naquela que a gente debateu aí numa dessas reuniões anteriores foi que eu bati um papo lá com o Fuji, e dos campeonatos que ele participou no Japão, era isso aí mesmo que a gente está fazendo. Então, esse modelo aí, a gente não está reinventando a roda, não. A gente está aprendendo como que pilota nessa proposta. Esses últimos eu fiz na hora que enviei, assim, eu me dei assistindo de novo aí o vídeo lá, eu me dei conta que faltava visão lateral. Pois é, essa foi uma coisa que a gente bateu um papo na última vez, sabe, Ederson? Que a gente viu o seguinte, ó, como a gente tem um objetivo de melhorar a seleção para a reprodução, mesmo peixes que sejam só top view, a gente achou que era importante a gente dar uma olhada side view sempre, para a gente poder aprender com o modelo, né? Vê o que vocês acham aí, se vocês acham que vai ficar bom, eu vou colocar os dois vídeos para rodarem simultaneamente, o top view e o side view. Vamos ver se vai funcionar. Seria o peixe 1, Mário. Vamos chamar esse aí de peixe 1. Obrigado, Ederson. Que já foi também, mas por mais que eu tenha assistido todos os vídeos mais de uma vez, tu atribuir valor é complicado, né? É uma saia justa. É uma saia justa. Falou tudo. Essa é a dificuldade. Não, e uma das coisas que a gente bateu um papo naqueles vídeos, nos vídeos anteriores aí, Ederson, foi o seguinte, né? É justamente por ser uma saia justa que não dá também para a gente poder falar assim, como é que você deixa isso na mão de uma pessoa e fala o seguinte, julga aí, se vira, você é o que mais sabe. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Esse peixe é do Ederson? Esse peixe é do Ederson. Qual a idade desse peixe, Ederson? Eu não perguntei antes, e aí é um fator de avaliação que é importante.
Ah, esse peixe aí é desova desse ano do Fuji lá. Ok, então eu imaginei que fosse peixe novinho. Ok. Um tossai. É. Só tem um aí dos que eu enviei que é mais é do ano passado, da temporada passada. O que vocês acharam de colocar as duas telas ao mesmo tempo, lateral e top? Ficou bom? Fica bom. Eu acho que fica até melhor. Alguém quer fazer um comentário aí para poder começar? Eu acho que teve uma pergunta que algumas pessoas fizeram na última reunião, perguntando assim, como é que era o processo que cada um estava fazendo. E depois eu fiquei pensando em compartilhar com todo mundo, que assim, geralmente o que a gente vê, a gente não. Muito difícil eu começar uma nota, ainda mais quando eu estou no começo de julgamento, começar com uma nota muito alta, porque eu não sei o que vem pela frente. Então, assim, é algo intermediário. Se for um peixe muito bom, é algo intermediário entre ali o 4 e o 5. Para ir para o 6, eu tenho que estar com muita segurança, tem que ser um negócio assim excepcional, né? Falando em voz alta o critério, para ver se isso aí ajuda todo mundo na hora de um julgamento aí. Então, assim, o que a gente tinha imaginado era quem deu nota 1 ou 6, manifeste-se, por favor, para poder falar assim, eu vi esse problema ali, ó, ou quem viu alguma coisa excepcionalmente bem colocada, para a gente poder fazer um debate rápido, e se o outro já falou a mesma coisa que eu vi também, já está falado para a gente poder ir para outro peixe, para a gente poder ganhar tempo, sabe? Foi isso que eu tinha imaginado. Legal. Mas podemos alterar aí para algum outro modelo, se tiver alguma outra sugestão. Ô, Mário, acho que poderia fazer o seguinte, então, né? Colocar, se tiver como fazer, você colocar o resultado da avaliação de todos e aqueles valores que, porventura, estiverem mais discrepantes, a pessoa explica o porquê daquela escolha. Pode ser? Vamos lá, ó. Aquilo ali era eu e o Mauro treinando. É aqui, ó. Tá dando para todo mundo ler aí? Sim. Teve um 6 ali do Fábio, né? Uhum. Características especiais. Eu dei um 6 para ele nessa característica, porque eu achei o Wayne dele bem perfeito. Bonito a parte aqui das bochechas dele, olhando por cima, vamos dizer, mais quadrado. Achei bem notável, um Wayne bem bonito desse peixe aí. Achei, assim, dos mais bonitos desses últimos que nós vimos aí. Eu fiquei com uma dúvida no Wayne dele, em relação mas eu também, mas é no sentido de não saber, tá? Deixa eu descompartilhar aqui para eu compartilhar o vídeo de volta aqui com vocês. Qual que foi a minha dúvida? O que é mais desejável? O Wayne ficar mais redondinho, bojudinho, ou essas reentrâncias assim, ficando mais dando mais esse vinco aqui, ó, e tendo essas reentrâncias mais profundas, isso desvaloriza alguma coisa em relação à qualidade do Wayne. Eu não soube sobre isso. Pergunta é boa. Pergunta é boa. Eu acho que no caso do Wayne, neste caso especial, tem que ser por cima, né? Uhum. Eu acho que o Fábio deu uma nota muito boa. Como que isso aparece de cima, né? E aí me parece que ele tem um peixe novo, né? Mas assim, de cima parece que ele tem um bom desenvolvimento do Funtan ali, né? O Funtan dele é lindo, né? Sim. Quadradinho, né? Eu acho que esses vincos valoriza. Fica mais com uma cara de amora, né? Assim, como se fosse uma amora mesmo. Não sei, né? Ao meu ver. E o Funtan dele tá lindo, tá perfeito. Mauro, você sabe falar alguma coisa com a gente a respeito aí da questão de um julgamento do Wayne?
Do que eu conheço, é aquela história, por isso que eu perguntei a idade do bichinho, né? Como ele é um peixe novo, isso está em formação. Aparentemente, né, está razoavelmente equilibrado. Tem que ver o quanto que ele vai crescer na parte mais superior para ficar um contorno, um conjunto. Porque, no caso do padrão japonês, o Wen ele não é tão desenvolvido, embora tenha uma linha de Irantu japonês que dá um Wen na região cranial, no alto cranial, mais elevado, que eles chamam de toquim, né? Mas acho que o bichinho está bem equilibrado em termos de Wen. A única coisa que você, olhando ele por cima, mas como é um peixe novo, volto a dizer, né, que o padrão do japonês é que ele forme mais, seja mais retangular, mas ele está em crescimento, então isso deverá acontecer, né? Por isso que é importante sabermos a idade do bichinho, como processo de avaliação. Por isso que eu perguntei qual era a idade, que eu já suspeitava que fosse um peixinho novo. Aí eu vou fazer um outro comentário que aí extrapola do Wen, é a questão da cauda, o ângulo do pedúnculo e a altura. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui a altura da cauda, né? Que o padrão japonês ela é mais plana, ele está um pouquinho mais alto. Tanto é que não fica muito visível o quinza dele. Uma das características que chama atenção tanto para o Urantiu quanto para o Tossaquim é a visibilidade do quinza, que é exatamente esse ângulo que a cauda está quase na horizontal, que faz com que o quinza seja mais visível. Então, ele tem ela um pouquinho levantada. Mas está um peixinho bonito, né? E, como disse, é um peixe novo, está em construção, tem que aguardar para ver como é que vai ficar. Mário, fica difícil você dar uma pontuação, né, mais elevada para o peixe em função desse estágio de desenvolvimento dele. Mário, Oi. ainda dentro de características corporais, eu no dorso ali, eu fiquei com muita vontade de dar um 5 para ele, sabe? Só que aí ele tem uma ligeira ali, ó, tá vendo? Nessa posição dá para ver um pequeno cucuruto ali, né? Numa dada, parece que não é suave assim, ah lá. Tá ele vendo? tem uma depressão. E aí ele tem uma depressão, o que dá ao lado, né? Aparece um alto, né? Então essa foi por isso que eu dei 4 aí nas características corporais, né? Mas a minha vontade era dar 5, porque é um peixe muito bonito, de fato, né? E eu não sei se isso é passível também de, na medida que ele se desenvolver, se isso pode alterar. Pode ou não? Quem tem experiência aí, Mauro e colegas, Ederson, talvez, não sei. Isso pode alterar? Eu tenho a impressão, Hermínio, que essa ligeira depressão aí deve acentuar um pouquinho mais à medida que ele crescer. Deve alongar mais, né? E, se você observar, ele tem essa depressão exatamente na parte mais alta, e lá no final também do pedúnculo, ele tem uma ligeira depressão ali também. Entendi. Tanto é que você olhando esse peixe nadando por cima, o movimento dele do pedúnculo caudal deixa um pouquinho a desejar, embora esteja um peixe muito bonito. É aquele negócio, peixe perfeito, só quando você chegar na perfeição. Tá? Um peixe muito interessante. Muito interessante. Pode mandar para nós, Ederson. Para mim, assim, aquilo que vocês conversaram um pouco na outra reunião, né? Se eu for olhar para ele, assim, a primeira coisa, defeito que me vem, né, que me salta, assim, a falta, digamos, né, é essa região da cauda dele, assim, acho que aqui, para mim, assim, é o principal
que desabona ele, assim, né? As principais características que desabonam ele. Né? Tanto nessa questão do pedúnculo, como a posição da cauda, e também, assim, uma cauda muito frouxa, né? Ele nada, ela se fecha toda, assim. Então, claro, as outras características, né? A gente vem conversando, enfim, mas eu acho que, assim, de chegada, a primeira coisa que me chama a atenção nele é isso, e por isso que dei ali, embora ele no conjunto assim seja um peixe para mim bonito, enfim, mas né, tanto características nadadeiras eu dei 3 e o corpo 4, assim, né, porque acho que essa parte traseira dele, digamos assim, também deixa bastante a desejar. Né? Ô, Ederson, sobre as nadadeiras, eu vejo assim, peitoral perfeita, ventral muito bonita, dorsal não dá nem para falar nada, né? As anais bonitas, vamos dizer, ele tem, ao meu ver, a caudal um pouco assim, não mais mole, mas não mal formada. Não vejo nenhum acúlio torto, a separação em 4 razoável, achei bem. Pode mandar para casa aqui que eu até crio desse aí, hein? Eu fiquei com dúvidas sobre essa questão que o Ederson colocou da cauda mole, se isso é a cauda que está mole ou se é devido ao pedúnculo. E aí o estilo de nado dele, ele tem que dar uma sacudida para poder deslocar, né? Ele não dá aquela remada do ranchu, né? Do ranchu, ele não dá aquela remada firme, né? Pode ser uma junção das duas coisas, né, Mário? Assim, É, de fato, se a análise, né, se é um peixe top view, né, e a cauda é uma característica importante, né, no caixu sim. japonês, essa cauda aí não queremos. Onde o Fábio deu a maior nota foi justamente onde eu dei a menor nota, sabe? E a menor nota ali, né, seja lá, Minoru, nota 3 nas características especiais. Eu vejo, assim, muitas reentrâncias, né, no Wen, né, muitas reentrâncias no Wen, e o Wen ele está um pouco baixo, né, então ele não está muito desenvolvido. O professor falou assim, eu justamente por conta disso que eu perguntei a idade, né? Mas eu penso de uma outra forma. Você está vendo o momento, né? No momento, o animal está com 8 meses. E aí, se eu fizer uma projeção futura, se eu der uma nota baseada em projeção futura, né, seria assim, eu acreditar muito no peixe, né? Mas aí, para acreditar muito no peixe, eu teria que ver as linhagens, de onde que ele veio, né? E aí, pedigree, por enquanto, a gente ainda não tem, né? Pedigree de peixe, né? Então, é esse comentário que eu queria tecer. Eu dei uma nota baixa nesse peixe, porque essas reentrâncias, né, que ele tem, que parece assim um encéfalo mal formado ali, porque ele tem até um rachado ali no meio, né? Então fica parecendo algo semelhante a isso. Aí por isso que poxa, tá meio estranho, né? Tá muita reentrância e tem justamente uma linha bem ali no meio, né? Aí por isso que eu considerei uma nota baixa, né? Então, assim, uma forma de me justificar por que que assim, eu meio que condenei o Wen desse peixe, né? Na característica comportamental, não, características Especiais. especiais, tá? Então, somente esse comentário, né? Porque justamente caiu naquilo lá. O Fábio deu a maior nota e eu dei a menor nota, né? Então, para assim, para a gente poder balizar os dois modos de olhar o Wen, né? De observar o Wen, tá? Então, é somente isso que eu queria ter seu comentário.
E esse comentário seu é muito importante, Luminor, porque isso é sempre levantado em questão aí de julgamento, que é o seguinte: a gente tem que julgar o que a gente está vendo. Então, assim, aconteceu um acidente, o peixe está machucado. Hoje ele está machucado. O peixe está machucado. A gente não pode fazer suposições, mas vai ficar assim, mas vai reverter e tal. A gente tem que julgar o que a gente está vendo, sabe? Então, esse aí é o peixe 02. Novamente, o Ederson, esse peixe é também do ano. Esse ainda é mais novo. Ok, ok. Os olhos entram em quê? Características especiais ou entra no corpo para julgar os olhos? Por exemplo, esse aí tem os olhos, característica especial, tem o olho lá vermelho, né? Ele entra em que critério desses aí? Na minha forma de ver, para considerar óleos de características especiais, seria para Demequim, Chotengan e, em parte, para Suirogan. Fora isso, está dentro do contexto corporal. Beleza. Eu olho para os olhos, digamos assim, considerando a cor do peixe. Exato. O peixe anterior e esse peixe são fêmeas, né? Ou ainda está meio precoce para a gente sexar? Não, esse aqui já. Eu acho que eu só tenho fêmea aqui do Fuji. Não sei, tem uns que são novinhos ainda, né? Mas pelo que eu olhei, assim, consegui observar, é só fêmea. Só fêmea, né? Não, tranquilo. Olha as notas como é que estão ficando bem parecidas, hein? Bom, características especiais corporais, ficou todo mundo ali entre o 3 e o 4. Alguém quer fazer algum comentário nas características corporais? Eu achei ele muito reto em cima, né? Não Isso. tem aquela curvatura como o pente, né? Só mais perto do pedúnculo que ele forma curvatura, né? Ele tá meio reto em cima, assim. Pois é, mas o Urantiu japonês é assim mesmo, né? É o chinês é que vai fazer a curvatura, o tailandês, né? O japonês ele vai ser mais Ah, o reto. japonês tem que ser como o pente, aquele formato do pente japonês, não é isso? Pelo que eu tinha entendido, era isso, não é? Não, o Fábio, que na realidade é o seguinte, para dar essa conformação que você está pensando, é a terminalização lá da região do pedúnculo caudal e o ângulo com a cauda. E esse peixe aí, semelhante ao anterior, se você olha o pedúnculo, a inserção do pedúnculo com a cauda está alta de novo. Né? E esse peixe, inclusive, dá a impressão que o pedúnculo dele é mais curto quando você olha por cima. E isso faz com que a cauda dele, o meio da cauda, a porção, os lóbulos centrais, fiquem mais angulados, embora ele já apresente uma melhor característica do quinza. Mas esse ângulo, né, está muito fechado. Se você olhar o ângulo entre o pedúnculo e a cauda tinha que estar um pouco mais deitada, um pouco mais para baixo, para fazer exatamente essa curvatura que você está pensando. Agora, essa angulação mais acentuada de dorso é no chinês e no tailandês. No japonês, ele é mais alongado, porque no chinês e no tailandês o peixe é mais curto. Esse peixe aí, especificamente, se ele tivesse o pedúnculo um pouquinho mais alongado, ele estaria bem mais caracterizado. Como o pedúnculo dele virou e ficou curto, dá essa impressão, dessa forma, né, que aí te dificulta ver isso. Você olhando o peixe lateralmente, esse pedúnculo tinha que ir um pouquinho mais embaixo, e a cauda ficaria mais na horizontal. Ele ficou um pouquinho curto. Eu observei um detalhezinho, que olha aí do lado esquerdo, o opérculo dele é um pouquinho mais aberto do que o do lado direito. Aí dá para ver, tá vendo? Bem mais aberto do lado esquerdo. O ângulo da cauda dele é o ângulo da cauda de um tailandês, né? O tailandês fica ainda mais em pé. Né? A cauda dele está bem aberta. Se você pensar na abertura dela toda na horizontal, ela está bem aberta. A questão é esse meio aqui, ó, que se você pensar comparado o pedúnculo, ele está muito em pé aqui, ele tem que ser mais assim, ó. Não sei se se o que eu estou tentando mostrar aqui ficou claro.
O tailandês, inclusive, não tem toda essa abertura de cauda. Quando você vê por trás, não tem toda essa abertura, ele é mais fechado, porque a visão é lateral, então não refresca muito essa abertura. A abertura está muito boa. O que não está legal é essa porção mediana da cauda um pouco mais elevada. Aqui na visão lateral dá para ver nitidamente, né, que a cauda fez assim, né? Isso. Faz, deixa eu ver, vou tentar aqui, depois ela faz isso, ela abre, Isso. mas ela faz um bico aqui. Eu queria chamar a atenção para a questão da coloração. Ah, é. E vários aí colocaram 5. Né? Para um peixe de top view, o vermelho tinha que estar no dorso, e não na lateral. Isso lateralmente está bonito. Né? Mas, inclusive, o padrão de pigmentação de vermelho ou laranja com branco, a padronagem é no dorso, é igualzinho carpa. Ok? Embora, observe o seguinte, essa distribuição do vermelho sobre o branco, isso é aleatório. Né? Então, é um peixe que tem uma boa área de vermelho no branco para ser usado para reprodução, sem dúvida. Torcendo que na geração seguinte isso saia no dorso. Sacou, Ederson? Não é para desprezar, não. Se vocês Quem vai para o assim, fogo é para se queimar, não adianta, né? Oi? Não, é importante essa observação, né? Porque tu... Sim. Se a gente observar aqueles quadros que apresentam a coloração de Irantiu vermelho e branco, a padronagem do vermelho, o ideal é em cima, não é na lateral. Que é a mesma coisa de carpa. É top view, é isso daí. Mas não é para ser desprezado, senão. A questão aí de cruzamento. Se você quiser cruzar, como falou lá, pode mandar para cá, que também não tem problema. Não, tá bem legal. Eu dei uma. Pois é, eu acho que eu dei uma nota baixa, na verdade, para a nadadeira, pensando nessa caudal, com essa ponta e com esse vale com um ângulo muito fechado entre a caudal e o pedúnculo, sabe? Uhum. Então, eu dei essa nota. Agora, eu estou aqui me perguntando se essa nota foi adequada, ou se foi adequada, baixa aí, ou se eu deveria ter dado baixa no corporal, mais baixa no corporal, em função do pedúnculo, o seu problema. É a nadadeira ou o pedúnculo o problema? Ou os dois? Cada um tem uma participação, tem uma fração nessa brincadeira. Pois é, eu dei os dois mais ou menos baixo, né? Mas a nadadeira eu dei mais porque ela tem aquela dá uma impressão de ter uma ponta, né? Sim. No meio dela, né? Acabou que eu levei mais para a nadadeira do que para o pedúnculo o problema, vamos dizer assim. Estou tentando justificar essa nota baixa. Ok, não, tranquilo, é isso mesmo. É o que a gente consegue ver, a gente tem que treinar para poder fazer a leitura. Observe que eu chamei a atenção da questão da cor, porque a maioria deu nota 5 na coloração. Sim. Percebeu? Por isso que eu chamei a atenção disso daí. A questão da padronagem, aí, onde ficou o vermelho nesse peixe? Uma pergunta, até, na verdade, um questionamento assim, para o grupo, que fica bem claro, não é defesa do peixe, né? Sobre a técnica de... como a gente desenvolve a técnica de julgar. Porque, assim, em relação ao outro, quando a gente olha de cima, esta, pelo menos me parece, assim, né? No vídeo e tal. Esta observação que o professor trouxe, e o Hermínio também da cauda, que eu concordo plenamente, ela não aparece, né? Sim. Ela vai aparecer quando a gente olha de lado. E aí, como é que a gente faz para fazer essa avaliação? Assim, isso que eu estou querendo aqui problematizar, né? Na Assim, realidade, que a ideia eu acho que é essa, né? Assim, eu não estou fazendo defesa do peixe aqui, não é nada não, disso. tranquilo. Mas como é que a gente... Porque tem outros depois ali que fica muito mais evidente. Assim, os defeitos de cauda a gente só vê quando ele está de lado, né? Olha de cima, ele tá tudo ok.
Se a avaliação fosse exclusivamente top view, ele teria tido uma nota, teria uma nota melhor em relação a isso. Tá? Mas o Mário colocou lá no início da nossa reunião que o nosso processo de avaliação, além de a questão da exposição, que é a nossa preocupação em construção de plantel. Então, tanto é que a vista lateral desses peixes é para nos ajudar a balizar, né, o que vai para a reprodução, o que não vai. Então, considerando a vista lateral e a vista superior, eu estou me pontuando nesse contexto. Tá? Se fosse exclusivamente uma vista top view, o que eu consideraria nesse peixe aí? Só o pedúnculo ligeiramente curto, e não a questão da angulação da cauda, percebeu? Então, o que é interessante? Né? Você observar, por exemplo, esse peixe, se vai para a reprodução, observar macho que tem um pedúnculo mais alongado e a cauda mais horizontal, que é interessante. Porque, na realidade, o que a gente vai fazer no cruzamento? Buscar características de um e de outro, que um corrija o defeito do outro. Foi o que eu falei para o Hermínio hoje, o peixe que eu arrumei para ele. Olha, ele tem um defeito na cauda aqui, mas a fêmea que você tem está com abertura de cauda muito boa, que deve compensar isso, porque é o que eu tenho. Né? A gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Né? Não adianta, a gente pode sonhar com o ideal e deve, né? Mas se eu não tenho o ideal, eu tenho que trabalhar com o que eu tenho, ver onde é que eu posso corrigir no cruzamento, qual macho com qual fêmea, para ver que cruzamento eu faço. Ok? Então, a avaliação que eu estou fazendo é baseada nesses dois aspectos. Tá? Não, perfeito. Aqui eu ainda estou... Tanto é que só hoje que eu lembrei de mandar os vídeos deles de lado. Né? Ok. Mas tá, entendi. Vamos lá, peixe número 3. Mas é impressionante, eu ia comentar com vocês aquela hora ali, mas não quis interromper o diálogo que estava rodando. Mas é impressionante, não sei se o Ederson teve essa impressão também, a hora que a gente filma os peixes, a gente começa a ver detalhes que a gente não tinha visto olhando para eles só na água, diretamente. Então vai julgando. Eu, para escolher quais eu vou ficar, eu tenho que olhar eles no aquário, cara, assim, e filmar, né? Eu filmo e depois fico olhando o vídeo, assim, porque às vezes o negócio está ali e tu não enxerga, cara. Impressionante, assim. Mas a vista lateral do ranchu japonês é terrível. Mas no nosso caso ela é muito importante, né, por causa da Sim, questão sim. de seleção, né? Com certeza é. Características corporais. Mauro e Sérgio, nota mais alta e nota mais baixa aí. Vocês querem fazer algum comentário? Posso fazer. Posso começar. Volto a falar a minha justificativa da nota em função da visão top e lateral. Você olhando esse peixe lateralmente, a região do pedúnculo caudal dele, além de ser afinado, ele é quase em linha reta. Isso daí está mais para um cabeça de leão do que um ranchu. Observe o seguinte, o ranchu é uma seleção a partir de cabeça de leão. Cabeça de leão, o corpo é quase que reto. É um aquim sem dorsal, né, e com epitelioma, com pouca curvatura e tal. Então, em termos de pedúnculo caudal e curvatura para angulosidade para a cauda, né, ele deixa muito a desejar, embora ele tenha uma cauda, em termos de abertura, adequada, mas esse pedúnculo, inclusive mais fino, vocês devem ter observado que ele nada torto. Sim. O defeito não é na cauda, o defeito é no pedúnculo, que está levando a ele entortar a cauda na hora dele se movimentar. Então, visto por cima, olha que coisa interessante, ele apresenta, tirando fora essa questão do ângulo da cauda da natação, em termos de comprimento de corpo, melhor do que os anteriores. Ele é mais alongado, os outros são um pouco mais curtos. Mas esse alongado dele por quê? Porque o pedúnculo ficou quase que na horizontal, estou forçando a barra para facilitar o entendimento. Ele não tem a curvatura desejável.
Isso é uma característica, inclusive, que nós temos que pensar que nos ranchus, né, japoneses, você tem duas linhas, uma linha mais troncuda, mais curta, e a linha mais alongada, né, em termos de padrão de corpo. Por isso a minha nota nesse sentido. Né? No caso, eu já analisei o peixe exatamente, eu olhei o peixe por cima, né? Características corporais. Realmente, na nadadeira, eu dei uma nota baixa, mas eu separei, né? Mas, do ponto de vista que o professor explicou, e que é o conhecimento que manda, né? Mas essa questão do pedúnculo aí, eu realmente não avaliei na questão de características corporais. Eu coloquei isso na parte de nadadeiras. Por isso que eu dei uma nota baixa para ele, que eu realmente observei isso lateralmente. Por cima também dá para você notar, mas eu não tinha ligado a questão do pedúnculo aí. Mas eu achei o peixe por cima, o peixe é muito, muito, muito bonito. Nossa, muito bonito mesmo. Inclusive, a distribuição de cor dele é melhor do que o anterior. Sim, exatamente. Mas ainda é ruim, né, Mauro? Ainda tem muito branco em cima, né? Deveria ter... Okay. Ele poderia ter mais colorido, né? Mas, assim, está bem melhor do que o anterior. Um peixe desse jamais pode ser admitido numa exposição, né? Assim, mas eu penalizei muito ele nas nadadeiras sem observar isso que o professor Mauro falou, né? Assim, eu acho que... E, claro, olhando para o peixe, ouvindo os comentários, dá para ver que o defeito é no pedúnculo mesmo, né? A falha ali. O pedúnculo ele pode levar a esse desvio da cauda, mas o que não abona a uma pontuação mais alta na cauda, porque é ela que fica torta. É ela que fica... Ela que vai apresentar essa diferença ali, né? Vocês vejam que eu acho que a gente está rendendo mais agora, porque a gente está aproveitando o tempo e fazendo comentários mais diretos e a gente vai vendo mais peixe. Quanto mais peixe a gente vê, mais situações diferentes a gente vai enriquecendo o repertório, né? Eu estava comentando naquela hora sobre o quanto que tem me ajudado ver essas questões todas e esse treino na hora de selecionar uma reprodução e tudo mais. E a outra coisa também que tem me ajudado demais da conta com essa questão das filmagens é isso que o Ederson falou, né? Da gente assistir de novo. Eu pego e assisto de novo. Porque uma coisa é eu ver o peixe ali uma vez e querer tirar uma conclusão rápida, né? A gente não vai conseguir fazer isso com pouco treino, né? Vamos lá, esse aí é o peixe número 04. O Ederson, esse é o peixe do segundo ano? Tá mudo? Irmão dos dois branquinhos anteriores. Tá. O corpo dele tá quase sem nenhum calombo, né? Assim, tá bem mais harmônica a curva. Bom, acho que eu estou ali entre as notas mais baixas nas características corporais. O que eu achei aqui na visão top view que me levou a dar essa nota um pouco mais baixa foi, primeiro, mesmo tendo aquele modelo do ranchu, que é mais forte, mais corpulento, eu achei ele muito redondinho, eu achei ele um corpo muito curto e muito redondinho para um ranchu japonês. Por isso que eu diminuí um pouco a nota ali. E a questão aí agora eu não sei se é uma questão de filmagem, mas quer ver? Vamos olhar para ele aí um pouquinho. Eu fiquei em dúvida se é por causa da nadadeira, que ele tem uma simetria na nadadeira, mas eu vi ele sempre nadando meio de lado, e também a vasilha redonda, apesar de que ele nada para os dois lados. Por isso que eu reduzi um pouco essa nota aí. Quer fazer algum comentário, Ederson? Você que deu a nota 1 aí? Não, acho que porque a nadadeira dele, como é que eu vou? Não tenho a experiência do professor, mas ela junta aqui assim no meio, né? Ela parece que, deixa eu ver se eu consigo. Aqui ela espreme assim, ó, né? Bem nessa imagem dá para ver aqui, ó, onde o Mário
Ela parece que aperta e aí uma parte fica aberta, né? E sobe só pelo meio, assim. Então, acho que... Um lobo sobrepõe ao outro. eu acho que, claro, um peixe desse aí também, assim, né? Não tem, a gente está aqui exercitando o julgar, né? Mas tem duas coisas aí, Ederson, que são interessantes. Você observa que o quinza desse peixe está bem visível? Sim. Essa cor logo depois do pedúnculo, que é... O que acontece é que o formato da cauda desse peixe, eu não sei se vocês lembram de uns filmes antigos que tinha de um grupo de freiras que tinha um chapéu que era meio levantado assim na lateral. Lembram disso? Um filme assim? Então, os lóbulos laterais, eles são um pouco levantados, rebelde. Eles levam um posicionamento dos lóbulos centrais ficarem em pés. Embora ele tenha um quinza bacana, e isso daí está forçando os lóbulos centrais ficarem em pé, inclusive a sobreposição deles. Então, novamente, observa que é interessante, ele tem um pedúnculo bem desenvolvido, né? Escolher o peixe adequado para o cruzamento, não é para descarte, percebeu? E aí, procurar peixe que tem o quê? A cauda mais horizontal possível, né? E é aquele negócio aí, cruzando para poder chegar onde a gente quer. Pô. Peixe perfeito, a perfeição é a perfeição. Nós temos que trabalhar com o que a gente tem. Gostei muito do peixe. Está cheinho, sim, como o Mário falou, está mais rechonchudo. Então, isso tem que ser também observado. Aí você olha que a nadadeira anal dele é bem curtinha. Está vendo? Na vista lateral você percebe isso, porque ela se destaca, inclusive, da cauda. E essa morfologia da cauda leva a natação dele a ficar mais dificultada. Na hora que ele faz força, ele nada, depois ele sobe. Vai, porque é o formato da cauda dele que dificulta a natação. Mas ele tem um EM, comparado com os anteriores, muitíssimo melhor. Percebe? Então, assim, ganha num ponto, perde em outro, enfim. Aí é cruzamento para ir juntando as características e desprezando os defeitos. Dos três irmãos, eu achei o mais bonito esse. Na vista, na top view, você observa que o EM dele é mais alongado do que os outros. Mais desenvolvido e mais alongado. Aquele primeiro peixe, comparado com esse daí, o EM era curtinho. Por isso que eu te perguntei a idade, eu achei que já fosse um peixe de segundo ano. E ele, comparado com os outros anteriores, que você falou que são os irmãos, os vermelhos e brancos, ele tem um EM muito melhor. A questão é correção na cauda. Eu queria te fazer uma pergunta aí, Mauro. Eu coloquei nota 5 ali para condição e comportamento. O que você observou ali para você dar 3, hein? A forma dele nadar, em função da cauda. A forma de natação dele está comprometida em função da cauda. A condição dele está boa, né? Embora meio barrigudo, né? Mas pode ser que seja, inclusive, uma fêmea, está no estágio agora até de ovulação, né? Mas a cauda atrapalha a natação dele. Então, o comportamento dele de natação está comprometido. A natação está comprometida. Ok. Você vê que ele fica levantando, movimenta e levanta a bunda, movimenta e levanta a bunda. E observa o seguinte, que na valorização, na avaliação, na realidade, dos ranchus japoneses, um ponto básico é a natação. Toda a conformação corporal é voltada para a forma dele nadar. Ele mantém um padrão de horizontalidade, né, de deslocamento, de propulsão, mas manter a horizontalidade. Dos três irmãos, esse aí é o mais, vamos dizer, dentro de um padrão melhor, né? O padrão melhor dele é de Wen. Né? A cauda dele, dos três, é a que mais compromete ele. Ele é bom de Wen e foi legal também esse comentário aí do vermelho, a gente tem que ver o vermelho em cima, né? Porque é a visão top view. Isso aí eu não vou esquecer mais. Então, esse aí agora vai ser o nosso peixe número 5. E esse daí, Ederson, a idade? Tipo, o peixe deve ter aí agora aproximadamente perto de 1 ano, mais ou menos.
Tossai também. Se vocês o vídeo não sei se dá para perceber assim, mas esse peixe é daqueles que como é que chama? Que não tem cor, a cor não é na escama. Não tem essência. Momiji, né? Nesse vídeo que ele está de lado, dá para quem conhece, quem viu e sabe da história, dá para enxergar melhor assim. Tanto é que ele não tem branco ali, ele só tem branco no Wen, né? Se você comparar esse peixe com o anterior, a estrutura da cabeça dele, Wen, é mais curta do que o anterior. E no japonês é considerado ele alongado, retangular, e não quadrado. Está bem desenvolvido, tá, mas está curto. Agora, vamos dar uma olhadinha nas notas aqui. As nadadeiras todos nós ficamos mais para baixo mesmo, né? A maioria das notas foi mais embaixo mesmo. Não sei se vocês conseguiram ver, mas tem a nadadeira, principalmente aqui no side view, aqui é que dá para poder ver. Ó. A nadadeira, ela chega a ser invertida, ela chega a ficar invertida, né? Ao invés dela ser assim, ela é assim, né? As laterais estão levantando. E dificulta a natação do peixe. Ele fica nadando angulado, né? Ele não tem a propulsão para ir para frente. Na hora que ele dá um impulso, ele afunda a cabeça. Né? Na hora que para, afunda de novo. Porque a cauda não está contribuindo para a natação dele na horizontal. Mas acho que tá beleza, nós estamos podendo ver coisas aí muito interessantes. Não, é incrível. Depois de um treino desse aqui que a gente está fazendo, na hora que a gente olha para os peixes da gente, a gente olha com uma visão muito mais refinada, né? Agora a gente consegue olhar e ver as questões nos peixes da gente, né? Isso. Porque senão a gente fica só no horizonte de tá bonitinho, né? Ou nós aprendemos a criar para ser um diferencial e fazermos algo que realmente vale a pena em termos do Brasil, que nós não temos, com algumas raríssimas exceções, porque se a gente não tem claro nem padrão, o que você seleciona? Percebe? Se nós não tivermos em mente um padrão de qualidade, o que nós vamos selecionar? Então, isso que a gente tem que pensar. O que nós queremos para nós, em termos de nossa criação? Onde é que eu quero chegar? Para isso, é preciso ter condições, ter um mínimo de embasamento para fazer uma escolha e começar o processo de seleção. Senão, nós vamos ficar criando coisas aleatórias. Eu fiz isso um bom tempo, até entender determinadas coisas. Eu ficava quebrando a cabeça por falta de poder ter com quem trocar informações, e buscando na rede, na net, né, para ver padrão, ver característica, parará, né? Aí é um aprendizado bem mais difícil, bem mais demorado. Você conseguir treinar os olhos para ver, mas normal, ok? Então, a nossa proposta em termos do Brook, o NACA, né, é nós nos formarmos para sermos criadores de algo diferenciado. É esse o contexto. É nisso que nós estamos trabalhando, né? É essa a ideia. Acho que esse é o desafio nosso, assim, enquanto pensar a seleção, enfim, né? E ter claro que muitos peixes, às vezes, a gente vai usar e depois não tem mais o que fazer com ele, né? Não tem sentido ficar reproduzindo esses peixes aqui depois. Agora precisa ter isso, genética. Então, depois... Desculpa, pode falar. Deixa só um comentário, assim, porque essa questão da seleção e da preparação de peixes é uma coisa... Tem um canal, eles mudaram o nome do canal, os caras lá das Filipinas, né? Que era Fishing Vibe, agora eles mudaram o nome. E ali tu tem, assim, né? Eles têm uma organização que tem os caras que são os que criam, os selecionadores, enfim. E aí tem uma gurizada, assim, que pega peixe para preparar para a exposição, né? Assim, eles entram no peixe ali, alimentam 15, 20 vezes por dia, trocam água, não sei o que e tal, o bicho bombar para chegar para a exposição, mas eles não são os caras que fazem seleção. É a mesma coisa, nos guppies é a mesmíssima coisa, nos betas é a mesmíssima coisa. Quem faz cruzamento, quem faz genética, quem faz seleção,
é uma parcela ínfima desses criadores, e que a hora que você olha assim, sob uma ótica um pouco maior, como que é a criação, por exemplo, pega a criação de aves e suínos no Brasil, que são animais de expressão muito grande. Quem tem os avozeiros são meia dúzia. Os outros são multiplicadores. E nos peixes é a mesmíssima coisa. Então, não adianta a gente esperar do multiplicador um critério de seleção refinado, porque nem é o objetivo e nem é a prática dele. Exatamente. Exatamente isso. Se vocês estiverem de acordo, a minha sugestão é a gente fazer a próxima dos ranchus chineses, para a gente poder entrar um pouco mais nos ranchus chineses. Eu sei que a gente não está ganhando tempo, mas eu acho que o nosso objetivo não é velocidade, é qualidade das discussões e refinamento do olhar, né? Então, se tiver todo mundo de acordo, façam os comentários também e tudo mais. Positivo. Beleza. Exatamente. Combinado, então. Então, ótima semana para todo mundo, gente. Vou mandar, então, como eu fiz da outra vez, vou mandar as notas para todo mundo aí no privado. Boa semana. Boa semana para vocês também. Um abração. Boa semana, pessoal. Boa semana, pessoal. Falou. Tchau, tchau. Adeus. Tchau.